Vocês estão Vamos prontos, lá. galera? Eu vou colocar em modo de apresentação geral. Coloquem no chat, estão prontos ou não estão prontos? Como eu falei para vocês, a gente dividiu, então, em 4 fases essa apresentação, essa palestra, né? Uma palestra para vocês hoje, porque se a gente fosse falar realmente a fundo de todos os tópicos, a gente ficaria aqui 2 dias, com certeza, falando com vocês. Bom, estão colocando que está tudo super pronto, todo mundo pronto. Então, eu vou começar falando sobre qualificação de equipamentos sem ciclo de esterilização. O que seria uma qualificação de equipamentos sem ciclo de esterilização? Seriam equipamentos da cadeia fria ou equipamentos da área da microbiologia que não envolva testes de esterilização ou despiro, né? Que a gente também tem de despiro. Eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, equipamentos como refrigeradores, câmaras frias, as incubadoras, os freezers, câmaras climáticas. Qual outro mais? Me dá um exemplo aí, incubadoras, ok? Me dê exemplo aí no chat de equipamentos sem ciclo de esterilização. Lembrando, banho-maria, isso aí, Daniel, banho-maria também é um equipamento sem ciclo de esterilização. São equipamentos que não vão ter o cálculo, não vão ter a validação de processo, né? E não vão ter o cálculo do tão temido F0 que o Fernando vai estar falando aqui para vocês. Estufas de secagem, pode ter estufa de secagem de utensílios, estufa de secagem de produtos. E aí, eu até entro num questionamento aqui para vocês, que foi uma dúvida que perguntaram para mim, que foi o que eu coloquei no meu feed do meu Instagram hoje. Estufa, assim, quais equipamentos eu devo qualificar? Essa foi a dúvida, né? Eu falei que a gente deve qualificar equipamentos que impactam direta ou indiretamente na qualidade final do produto. Por quê? Gente, se a gente aplicar uma análise de risco numa estufa de secagem de utensílios, o que eu posso fazer? Eu acho legal fazer a qualificação inicial, tá? O startup do equipamento, sim, eu vou fazer a qualificação, 24 horas de estudo sem carga, 24 horas de estudo com carga, abertura de porta e queda de energia. E lembrando que, para qualificar, pré-requisito tem que ter o quê? A calibração do meu instrumento. Agora, nas requalificações periódicas, anuais, né, que a qualificação térmica entra em requalificação, eu preciso fazer qualificação térmica? Qual que é o impacto na qualidade final do meu produto? O impacto é baixo, porque eu consigo visualizar, saber se secou, tá claro, secou ou não secou, é visual, eu consigo visualizar se está seco ou se não está. Então, a estufa de secagem de utensílios, se a gente aplicar uma análise de risco, a gente consegue justificar que para qualificação térmica não há tanto, o impacto não é alto, o impacto é baixo. Agora, uma estufa de secagem de produto, ela é altíssima. Então, estufa de secagem de produtos, cuidado, utilizem placebo para fazer a qualificação. Porque uma das dúvidas também muito comum que vieram para nós eu preciso utilizar a carga que eu realmente utilizo no meu dia a dia para fazer o mapeamento térmico do depósito? Não, eu vou utilizar uma carga que se aproxima mais próximo ao que eu vou estar armazenando. Então, assim, para estufa de secagem de produto, façam com carga, sem carga e com carga, mas façam com placebo, não com produto, porque senão vocês vão estar contaminando o medicamento que vai estar lá, ou com produto vencido, pode ser, tá? Até como dica também, Dani, você vai fazer com placebo, faz um bem colorido, bem diferente do seu produto, para ficar claro que é um placebo e você consegue limpar depois a sua máquina, não tem nenhum resquício quando você for rodar seu produto de verdade. Então, esses são os equipamentos sem ciclo de esterilização, tá? E aí, eu coloquei, vocês perguntaram, né? Quais são as referências para fazer a qualificação térmica desses equipamentos? As referências que nós temos, que a gente utiliza, são 2. Eu coloquei a NBR 16328 de 2014 e a RDC 430 de 2020. A NBR 16328, ela fala de todos os equipamentos térmicos, ela fala de banho-maria, ela fala de estufa, ela fala de autoclave, ela fala de freezer, de refrigerador. Então, uma NBR, ela é ampla, ela fala de vários equipamentos. E ela fala também o como fazer. Porém, cuidado, parênteses, essa NBR, se você ler ela, você não pode, uma das perguntas que veio também no formulário para a gente eu posso utilizar o Data Logger para fazer a minha qualificação de equipamentos?
sim, eu posso utilizar Datalogger, desde que o software do equipamento esteja validado. A NBR 16328, se você lê ela, quem leu ela, deixa muito claro que ela direciona para fazer testes com o quê? Com validador ou registradores, tá? Então, ela está já orientando a gente para fazer com o Key ou com o Yokogawa ou com o Elab. Tem vários equipamentos aí no mercado que fazem os estudos de qualificação térmica. Não há ainda nenhuma objeção de vigilância em fazer qualificação térmica com Datalogger. Só que cuidado, utilizar um Datalogger que tenha um sistema validado conforme a 21, CFR parte 11, conforme o guia 33 da Anvisa, conforme a instrução normativa IN 43 da Anvisa, que é específica de validação de sistemas. E um ponto muito importante, qualifiquem o fornecedor de qualificação térmica de vocês. Nesse momento, vocês vão estar avaliando se esse prestador de serviço está apto ou não para atender todos esses requisitos da legislação que pedem para a gente. Então, essas duas legislações, vocês têm que saber ela muito na ponta da língua, tá? Eu falo assim, não é decor, é na ponta da língua realmente. A 430, ela não fala o como, ela fala o quê? Ela fala que os equipamentos térmicos devem ser qualificados, ela fala que as áreas devem ser qualificadas, então ela fala já de mapeamento térmico de depósito e qualificação térmica. Então, para equipamentos sem ciclo de esterilização, NBR 16628 de 2014, RDC 430 de 2020. NBR, gente, entra no Google, ABNT, você compra a NBR. Eu recomendo, sugiro, todos que trabalhem com qualificação térmica, que possuem equipamentos térmicos dentro da empresa, tenham essa norma. Não somente o terceiro de vocês, se vocês terceirizam, ok, eu posso terceirizar meu estudo de qualificação térmica, mas o terceiro, ele tem que ter, mas nós também devemos ter, porque a gente tem que ter respaldado para responder numa auditoria. Quem vai responder numa auditoria a qualificação térmica é o terceiro de vocês? Não, são vocês que vão estar respondendo os testes de qualificação térmica, tá? Ok? Então, essas duas normas. O que pede, né? Como fazer os estudos, né, de qualificação térmica no equipamento sem ciclo de esterilização? A gente faz no startup do equipamento. O que seria startup do equipamento? Qualificação concorrente e a qualificação prospectiva. Qualificação prospectiva é quando eu compro um novo equipamento e sigo o meu diagrama em V por completo. Qualificação concorrente, quando o meu equipamento já está em uso, eu vou fazer a qualificação com ele durante a rotina dele. Então, no startup do meu equipamento térmico, eu vou fazer um estudo de 24 horas sem carga, um estudo de 24 horas com carga, abertura de porta e queda de energia. É obrigatório, Dani, fazer queda de energia, mesmo que eu tenha um gerador? Sim, é obrigatório, porque o teste de queda de energia vai demonstrar para a gente quanto tempo o nosso equipamento se mantém homogêneo, com a temperatura ou umidade, se for umidade dentro do nosso equipamento, homogênea, se houver uma queda de energia. Nas requalificações, que devem ser anuais, a gente vai fazer o quê? Estudo de 24 horas com carga, abertura de porta e queda de energia. Mas, Dani, por que eu vou repetir abertura de porta e queda de energia? Porque de um ano para o outro pode mudar. O teste de abertura de porta é um teste informativo, que a gente coloca até no nosso... Ele define o tempo que a porta pode ficar aberta para o operador tirar lá o medicamento e trazer. A gente define esse tempo em procedimento operacional. E de um ano para o outro pode haver mudanças. O teste de queda de energia também, tá? Tem esse ponto de ter mudanças. A gente qualifica inicialmente com um equipamento que dá uma queda de energia, uma homogeneidade de quantas horas? Vamos lá, 1 hora. No ano seguinte, deu 15 minutos. É normal, porque o equipamento tem um desgaste, tem a parte de manutenção, se é feita a manutenção, se não é, tudo isso deve ser avaliado.
Então, a gente está falando de qualificação de equipamentos sem ciclo de esterilização. Incubadoras, refrigeradores, freezers, a quantidade de sensores, que foi a dúvida mais que veio também no Google Forms. Quantos sensores podemos colocar? A NBR deixa muito bem claro que a gente tem que colocar no mínimo 12 sensores. Então, no mínimo 12 tem que colocar. Aí vai do bom senso do tamanho do nosso equipamento. O ideal de fazer uma qualificação térmica nos nossos equipamentos é pegar a área total do nosso equipamento para garantir que a temperatura, né, e a umidade, caso você tenha uma câmara de estabilidade, por exemplo, esteja homogênea em todos os pontos. Eu estou falando, se eu estou qualificando uma câmara fria de 2 a 8, os 12 pontos de 2 a 8 tem que estar dentro de 2 a 8. Dani, mas um ponto deu 1,9, eu vou reprovar? Sim, vai reprovar. Não tem como justificar pontos fora da especificação. A gente consegue justificar se o sensor falhar. O que seria sensor falhar? Deixar de aquisitar dados, parar de coletar dados. Deu um pau, deu uma pane no meu sensor, não aquisitou dados. Aí sim eu consigo justificar em relatório. Se eu tiver meu sensor e deu excursão de temperatura para menos ou para mais, 1 ponto, reprovo o meu estudo. Aí o que eu faço? Abertura de desvio, investigação desse desvio, aplicar uma ferramenta da qualidade para chegar na causa raiz e propor ação para que esse desvio seja corrigido e reiniciar um novo teste.